Alguns grupos de pesquisadores se reuniram e afirmaram que as mulheres eram mais atléticas, mais rápidas e tinham mais resistência do que os homens. Muitos anos atrás, eles disseram que as mulheres eram melhores caçadoras do que os homens. Agora eu acho isso mais engraçado ou estranho, sabendo que esses pesquisadores são de uma universidade. Esses pesquisadores afirmaram desmascarar o mito. Vamos colocar esses pesquisadores de volta no caminho certo. Isso vai ser muito divertido. Você tem que esperar até o fim. Então esses pesquisadores se juntaram, não para provar mais igualdade com os homens, mas para mostrar que elas são melhores, ou eram melhores que os homens. Eles tentaram desmascarar o pensamento, que as mulheres eram apenas criadoras de crianças e coletoras, e homens eram os caçadores. Eles alegaram o corpo feminino ser mais adequado para atividades de resistência, que isso era importante nos primeiros dias da caça. Confira aqui o achado. Mostre isso. O corpo feminino é mais adequado para atividades de resistência, que teria sido crítico no início da caça. As principais razões para essa vantagem biológica são hormônios, neste caso, estrogênio e uma adiponectina, que normalmente estão presentes em quantidades maiores em corpos femininos do que em homens. Esses dois hormônios desempenham um papel crítico em capacitar o corpo feminino para modular a glicose e gordura, uma função que é fundamental no desempenho atlético. Agora, um dos principais problemas que tenho com esta pesquisa é que parece ser liderado por um professor. Não sei se esse professor é homem ou mulher, mas esse professor nos sujou com esse estudo. Algumas outras coisas estão no estudo. Vamos dar uma olhada. Os pesquisadores também descobriram que a estrutura do corpo feminino teria sido uma vantagem na caça. Com a estrutura do quadril tipicamente mais larga da fêmea, elas são capazes de girar seus quadris, alongando seus passos. Professor Okoubaka acrescentou. Os passos mais longos que você pode dar, quanto mais baratos eles são metabolicamente, e quanto mais longe, você pode chegar mais rápido. Este professor também disse que não temos razão para acreditar que as mulheres pré-históricas abandonavam sua caça durante a gravidez, amamentando ou carregando filhos. Nem vemos no passado profundo qualquer indicação estrita de que havia divisão sexual do trabalho existia. E enquanto eu passava pelo post do blog, foi aqui que fui acionado. E eu decidi salvar as mulheres. Quem vai levar isso? E adicionar a um dos desequilíbrios do mundo moderno, que é patrocinado pelo feminismo e empoderamento das mulheres. Então, quais são as diferenças entre as mulheres naqueles dias e as mulheres em nossos dias? Essas mulheres evoluíram para se tornarem mais confortáveis, ou elas perderam o instinto de caçar. Agora vou precisar me referir à Bíblia. Como estamos falando de mulheres pré-históricas, e o livro contém a história do mundo. Até cerca de 2 séculos atrás, em nenhum lugar foi encontrado na Bíblia que as mulheres caçadoras eram todas esposas. Em segundo lugar, as comunidades tribais, que ainda praticam a caça como modo de vida, ainda estão disponíveis na África e outros lados do mundo. E eles foram explorados. E as mulheres não caçam. E nem eles caçaram em nenhum momento da história. As mulheres ficaram em casa, criando filhos e cuidando de crianças. Para mim, tenho vontade de dizer que as mulheres podem ser, ou já foram caçadoras. É desrespeitoso com homens e mulheres, porque você simplesmente fez o esforço de ambas as pessoas. Irrelevante e desvalorizado. Como eu disse antes, este estudo teria sido relevante se eles tivessem dito que as mulheres que eles descreveram no estudo são diferentes das mulheres modernas. Mas o estudo indica que nada mudou sobre o estado físico das mulheres pré-históricas e mulheres modernas. O estudo afirma que a única coisa que mudou é a visão da sociedade, de mulheres pensando que são criadoras de filhos únicos. Agora a verdade é, ao longo da história em nenhum momento as mulheres lutaram para se afastar da maternidade. Então agora, toda mulher na história estava feliz e satisfeita, sendo esposa e mãe, e apoiando o marido. Poderia realmente ter havido algumas mulheres caçadoras, ou guerreiros em alguns lugares. Mas a verdade simples, desde o início da raça humana, não havia tempo em que as mulheres eram mais rápidas, mais fortes e tinham mais resistência do que os homens. Porque eles não precisam. Os homens têm essas qualidades porque precisam. Para a competição, as mulheres não precisam competir para sobreviver. Elas são receptoras dos espólios de seu marido. Na verdade, em tempos passados, homens foram julgados por casamento com base nessas qualidades. E ainda está aqui hoje. Porque as mulheres querem homens fit e ter um corpo esculpido. Esse estudo fala sobre estrogênio, aumentando a resistência das mulheres, tornando-as mais aptas para a caça. Vamos ver o que a ciência diz sobre isso. O aumento dos níveis de testosterona pode modular positivamente o desempenho físico em atletas, especialmente em eventos de ultra resistência. Estrogênio é considerado outro fator hormonal, modulando a força muscular, metabolismo e rigidez. Afirma claramente aqui que a testosterona torna os homens mais atléticos e ter alta resistência e não dá fatos claros sobre o envolvimento de estrogênio na melhoria da capacidade atlética em mulheres. Você está ciente de que, quando você se exercita como um homem, seu nível de testosterona aumenta. Isso é um sinal de que o corpo está tentando produzir mais testosterona para poder fazer seu corpo produzir a força de que precisa, pelo que você está fazendo. Estrogênio é referido como um hormônio reprodutivo,
E uma das principais vantagens físicas é a flexibilidade, que faz sentido, vendo que as mulheres são muito mais flexíveis do que os homens. Agora isso, o professor também afirmou que as mulheres têm quadris mais largos, o que as faz terem passos mais longos e as torna mais rápidas. Isso me rachou, porque eu conheço muitas mulheres com quadris largos que não conseguem acompanhar um estudante do ensino médio. Registros esportivos não podem mentir. Vamos dar uma olhada. O recorde mais rápido dos 100 metros para os homens é de 9,58 segundos. E o recorde mundial feminino é de 10,49, que mostra que nas mulheres, registro é inferior aos registros masculinos, em 8,67% no salto em distância também. O recorde mundial masculino é de 8,95 metros. E o recorde mundial feminino é de 7,52 metros, que é inferior ao recorde masculino em 15,98%. Agora, como é possível para uma mulher ser mais rápida e mais ágil do que um homem? Porque ela tem um quadril largo. Não é tão hilário. Esportes acabaram de nos provar que a validade do estudo é duvidosa. Quantas mulheres com quadris largos podem correr mais rápido do que os campeões estaduais masculinos? As mulheres, em comparação com o recorde esportivo, são bem treinadas com as dietas certas, mas elas não podem se comparar a um homem. Então, como é que sem treino, mulheres pré-históricas são mais rápidas que os homens? Este estudo é simplesmente organizado por um bando de pesquisadores progressistas. Para mim, esta pesquisa está longe da verdade. Pode ser verdade que certas tribos tinham mulheres que eram caçadoras, mas não leva à conclusão de que as mulheres eram melhores, mais rápidas e mais ágeis do que os homens. Isso não significa que as mulheres devem deixar de ser esposas e mães, porque esse é o objetivo deste estudo. A maternidade é linda e incrível. Mais mulheres deveriam abraçá-la. Isso é tudo por hoje. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, e também para deixar seus pensamentos nos comentários.